Vamos lá, boa tarde. Bora pra casa. Segunda-feira terminada. Alguns assuntos já resolvidos, algumas coisas a resolver. Seguimos. Pode ser que eu receba telefonemas aqui, uma coisa assim. É um 1000, vai tentar passar o cara. Aí o que acontece? Ele não tem motor para passar o cara. É idiota mesmo. Bom, dos vídeos aí, das coisas que eu tenho falado e tudo mais, acabei mesmo comprando o celular na Black Friday. Tá aqui o bichinho, Moto G5, feliz da vida. Já vendi o outro. Demorou uma semaninha para chegar, esse aqui, chegou na outra sexta. Eu já pude no penúltimo fim de semana estar com esse aqui e já resolver tudo. Só precisei trocar um dos chips, que era o chip antigo, que esse aqui é nano. Então ele é aquele bem pequenininho mesmo. Tá geladinho, cara. E o Cauê me disse na tarde aí, me ligou, falei no vídeo com ele, dizendo que parou de jogar bola porque começou a chover. Não deve estar chovendo agora, porque agora você acabou de me falar para eu tomar cuidado quando entrar no condomínio, porque tem retardado mental, que não adianta a gente brigar com esse tipo de gente, que tá soltando pipa com cortante. Ou seja, não está chovendo. Está soltando pipa, não está chovendo. Enfim. É uma pizza dançante. Cá estamos. Também dos últimos vídeos. Hoje eu consegui compilar 4 vídeos, né? Então... deu para eu retomar algumas coisas que eu vinha falando e tal. Sobre o pinico lá, o fator pinico está quase resolvido. Praticamente todo dia ele faz no piniquinho e tal. Uma outra vez, por um outro motivo, ele acaba não fazendo, mas tá caminhando muito bem, tá evoluindo muito rápido, é inteligente, carinha é foda. Obrigado. Fiquei de falar sobre essa questão, esse fenômeno Tiririca, que foi um dos assuntos mais comentados na semana passada. Só o assunto dele já gerou 2 desmentidos do boato.org, né? Estou à noite de quarta-feira, terça-feira, sei lá quando, quinta, não sei, uma das noites. Eu lembro que eu tava pra deitar, pra dormir. E chega uma mensagem de um amigo meu. Daqui a pouco eu continuo. Pelo WhatsApp. Tiririca acabou de renunciar ao cargo. Não me interesso quase nada por Tiririca. Embora saiba e tenho que admitir que ele é um fenômeno eleitoral. Ele é um retrato tranquilo, límpido, do porquê, entre os porquês das questões estarem tão ruins politicamente no Brasil, ele é um deles. É o fato da população jogar na mão de um sujeito super despreparado, como quase todos os que estão lá, que
que fez uma campanha na base do personagem dele, fazendo gracinhas, sem falar nada. E foi um dos mais bem votados e está agora no seu segundo mandato. Então, não quero ficar explicando muito Tiririca, ele em si. Ele é um esperto com carinha de santo, sempre foi, na minha opinião, mas enfim, deixa ele lá que eu tô aqui. E rapidamente já entrei em um outro site, entrei no Google, mas já peguei sites mais confiáveis, assim, de maior ascendência, né? UOL, Globo.com, Folha. Vi lá que, na verdade, não, ele não renunciou, ele subiu no púlpito lá para fazer um discurso, fez um discurso se dizendo decepcionado e tal, e que ele não se recandidataria, ele não se candidataria novamente. Coincidentemente, alguns dias antes, não sei em que casa eu estava, porque eu não era na minha casa que estava passando isso, onde estava a chamada de uma matéria, de uma reportagem sobre o Tiririca, que ele dá uma entrevista bombástica, que ele fala sobre a decepção dele, sobre isso, aquilo e aquilo outro. Sério mesmo? E no SBT, pro Roberto Cabrini. Eu não vi a matéria, nem sei se já passou, se vai passar ainda, enfim. Algumas partes dela foram sendo veiculadas no UOL principalmente, que é o que eu mais vejo. Mas não entrei nas matérias. Era basicamente isso, que ele estava decepcionado, tal. Ele fez o tal do discurso. Esse discurso já virou vídeo, já foi repassado, já recebi de umas 5 fontes diferentes. Estou extremamente preocupado em ver o discurso do Tiririca se dizendo decepcionado, dizendo que recebeu pessoas para votar a favor do impeachment e tudo mais, e que era muita grana e tal. Ninguém nunca para pensar, você recebeu pessoas e recebeu pedido de suborno e simplesmente não denunciou nada. Você só ficou quieto, você falou, não quero e pronto, acabou. Assim, ninguém pensa no óbvio. É impressionante, cara. É impressionante. E, bom, enfim, é basicamente isso. E teria grande importância, né? E aí, a partir da parte original do negócio, né? Surgiram os boatinhos, as bobeirinhas, as brincadeirinhas e tudo mais. E entre as brincadeiras, algumas verdades que eu já tinha notado e algumas mentiras que também, à medida que eu fui recebendo, eu fui interpretando e percebendo. Diz que ele renunciava e que o suplente dele era o José Genuíno. E assim, é um absurdo de tamanha disparidade que, assim, simples e claro, o sujeito pega aquilo, meu Deus, que coisa terrível, e vai lá e compactua. Não saiu isso em jornal nenhum, em portal nenhum, em lugar nenhum confiável. Mas o cara vai, não, isso tem que ser passado, o mundo não sabe. Eu preciso ajudar o mundo a ser menos desonesto, né? E aí passa. Não é verdade. Eu não precisava nem ter visto no boatos.org. Mas eu fui lá e estava lá. Simples e claro, tranquilo. Não entra um cara de outro partido, de outra coligação, nem nada disso.
Tá? Se ele saísse, entraria lá uma fulana lá. A que foi suplente do Enéas. Porque não tem representatividade nenhuma, então seria só assim para entrar, com suplência, porque é do mesmo partido. Tá? E a questão da renúncia mesmo, ele não renunciou. Ele não renunciou. Assim que eu vi a notícia, eu já me coloquei em alerta de pensar, não, ele não é louco de renunciar. Como é que você vai deixar ele? Não é um cara que está cheio de recursos assim, não. Já está rico sim. Mas, enfim, alguma coisa ainda não completava, mas eu falava, não, ele não vai. Meu, falta um ano inteiro do mandato dele. Salário, benefícios? Que é isso, cara? Diz que ele apresentou 19 projetos na Câmara já. 19. Todos ligados à arte circense. Eu não estou menosprezando a arte circense, mas para alguém que veio da miséria, que conhece tão bem a miséria, é só o circo, seu Tiririca. Seu Francisco Everardo. Não é, né? Não é. Não era para ser. Mas enfim, não vou ficar eu cobrando de você, porque você jamais teria meu voto. Jamais, jamais. Ele foi tido durante todos os mandatos, os 2 mandatos dele, ele foi tido como um cara exemplar. Ele nunca faltava, ele estava no gabinete dele às segundas-feiras, o que ninguém estava, às sextas-feiras e tal. Ele foi, nossa, o quê, cara? O quê? O quê? A nossa noção moral e ética civil era tão imbecil que ela valoriza o cara só porque o cara vai pro trabalho. É igual o cara que chegava na Spetrans pra mim e falava assim, eu queria promover tal fulano. Eu falava, por quê? Não, meu, ele é um ótimo funcionário, ele chega no horário, nunca se atrasa, tá sempre disposto e tal. E os outros não chegam? Ah, muita gente relaxa, né? Então por que você não manda os outros embora? Tem gente na prateleira de concurso aí pra gente colocar. Aí o cara desconversava, não, então deixa pra lá e tal. Ou seja, quer promover alguém porque ele chega no horário? Ele ganha o salário dele para chegar no horário. Filha da puta. Mas enfim, o Tiririca é um cara que dá muito. Dá muito texto, dá muita escrita, dá muito vídeo aqui falando. Mas voltemos aqui. Mas tinha uma coisa que ainda não se encaixava. Ele quis pegar essa coisa, ele deu a entrevista bombástica na semana em que seria veiculada a matéria da entrevista dele no SBT. Ele vai lá e fala que ele está decepcionado com a vida política, pede para os deputados parem de pensar só em si, pensem no povo que sofre, pensem no povo humilde, e eu não vou mais continuar a minha vida pública. E foi aí que burros entenderam que ele estava renunciando, né? Sintomaticamente burros. O problema do Brasil, entre outras coisas, até na questão da desonestidade, é a burrice. O brasileiro é um absurdo de burro, é uma porta trancada sem chave, de burrice, de tamanha burrice. Mas enfim, foi lá o coitadinho, e aí os e-mails e os WhatsApps se lotaram de, nossa, olha que sujeito, olha que pessoa boa, olha que exemplo de brasileiro, e vão tudo tomar no cu. Gente burra, isso não é inocência, gente, isso é burrice, opcional. É a pessoa escolher ser burra. É por isso que eu me irrito, velho. Escolher ser burro é diferente daquela ignorância inata, daquela coisa de ter nascido no berço da miséria total. Não é. Não é. Sabe quem são os burros? São caras que ganham 5, 10 mil reais por mês. Esses que propagam esse tipo de notícia infame, imbecil, e que não sabem analisar meia vírgula do que está acontecendo. Enfim, para terminar,
E aí sim completou a tragédia. Olha só o estilo amarelo. Ele aparece, né? Existem regras na Câmara dos Deputados. Depois de 2 mandatos, você pode se aposentar. Outro estilo, vermelho. Mas você precisa cumprir alguns praxes, entre eles, fazer pelo menos um discurso na Câmara. Ele nunca tinha feito nenhum. O herói do povo votou contra votou a favor da reforma trabalhista, tá? Que dá poder aos empregadores. Talvez porque ele hoje em dia seja muito mais empregador do que empregado, né? Mas deixa pra lá. O herói do povo não gosta muito de falar a opinião dele, a não ser quando tá faltando 1 ano pro mandato dele terminar. E olha, cara, é assim. Eu vou esperar o quê deste lugar povoado por estas pessoas tão ruizinhas de cabeça? Mas é assim, é uma ruindade que você se admira. Quer dizer, pô, o cara dá uma entrevista, aonde eu vi ali um pedacinho da chamada para entrevista, da propaganda, né? Não perca, sexta-feira, repórter especial, alguma coisa assim. Aonde ele está falando, me ofereceram para votar a favor da Dilma. Era muito dinheiro, era para ficar rico, era para não precisar mais trabalhar. Quem foi? Como foi? Você está protegendo alguém? Mas ele sempre vai ter a desculpinha de que, não, mas ele é inocente. Ele é inocente. Cara, vocês acabaram de aplaudir ao cara sacanear a vida de vocês. É mais um que vai levar uma aposentadoria vitalícia. É mais um que vai levar uma assistência médica de Noruega pro resto da vida dele e dos dependentes. Aí quando eu vejo Tirulipa, é o filho do Tiririca, e ele é palhaço de circo, mano, vão se fuder, gente. Puta que pariu. Burrice tem limite. Vocês estão ultrapassando todos os limites possíveis de burrice. Nossa, cara, não podia ser assim. Não seria possível que fosse assim. Não vou por aqui agora, não. Vou pegar um outro trânsito. Eu não vou também pela USP, não. Vou pela Raposo. Mas eu vou entrar nela lá na frente. Mas, mano, é assim, é demais. É demais o que a gente tá fazendo, gente. Os argumentos de bolsomitos aí. Cara, é assim, é de dar dó. É de dar dó. Quer dizer que se você armar a população, se você liberar o uso de armas, a economia vai crescer porque vai ter muita gente dando curso de manuseio de arma. Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Vai se fuder. Tem policial sério já falando, gente, não solte arma na mão da população aleatoriamente, por favor. Aqui tem um radarzinho ali na frente, ó. Aqui, ó. Então, acho que é ali, né? Eu vou fazer o retorninho mais na frente. E acho que é aqui, né? Dá pra entrar aqui? É aqui mesmo.
isso aí. Essa aqui. Alvarenga. Rua Arvarenga. E lá na frente tá a Raposo. Só quis andar num lugar diferente. Então assim, cara. Vocês caíram de novo nessa. E quem foi falar mal também falou bosta. Falar de genuíno. Sabe? Eu acho que essas pessoas são só brincalhões. São só pessoas que gostam de brincar, de curtir com a cara dos outros. Pra ver assim, quantos trouxas caem nessa conversinha. O cara nem pensa, ele vai lá e manda a conversa. Genuíno é o suplente do Tiririca. Minha nossa! O Tiririca votou a favor do impeachment, gente. Sabe? Só que o que acontece? As tendências dele são direitistas, são conservadoras. Se é que dá pra gente falar sobre isso assim, até numa tranquilidade maior, acho que não. Mas ele sempre escapa como sendo um bobinho, um bonzinho, um bacaninha que tá ali no meio. E cara, não é assim, né, meu? Não é não, ele é bem esperto. Essa é a profissão dele, gente. Ele já tinha uma boa grana antes de ser deputado federal. Ele se transformou em tese de sociologia. Mas não por culpa dele. Por culpa de uma população realmente medíocre. Medíocre. Que não consegue entender o tamanho da responsabilidade que é colocar esses caras lá. Ainda não conseguiu entender. Ainda está procurando. Para renovar, colocar gente que pensa igual o coronel de 15 anos atrás. De 150 anos atrás. Ai. Enfim, e aí o assunto da semana passada foi esse, foi o Tiririca. Eu recebi muitos vídeos. Eu conheço os grupos, eu já sabia de onde viria, e sabia que viria. Eu não tive coragem, nem mal comecei a ouvir os discursos. O discurso. E tá aí, para uma boa parte da população, ele é um coitadinho, ele é um cara honesto lá no meio dos lobos. E para outra parte, razoavelmente menor, ele é um entreguista, ele tá saindo só para beneficiar o genuíno e dar foro privilegiado para ele. Minha nossa, é assim, é chocante você ouvir isso e não ver ninguém dando uma risada, falando, meu Deus do céu, a gente enlouqueceu. Sabe? Hoje de manhã, na academia, o cara faz no mesmo horário que eu ali. Há uns dias ele começou a se abrir. Ele nunca falava nada. Punha o foninho de ouvido dele e fazia o exercício dele. Agora ele resolveu se abrir, ele fala pra caramba, ele não para mais de falar. Gente boa. Aí hoje, né, eu chego, já ligo a televisão, coloco no SPTV, e aí tava fazendo a chamada de todas as matérias, né? E aí uma das matérias era de uma confusão que aconteceu, não lembro se na Anchieta, na Imigrantes, ou em alguma estrada, que ciclistas resolveram fazer um passeio, uma pedalada pela estrada, se organizaram e tal, só esqueceram de avisar a Dersa, o DR, sei lá o que, e acabou dando muita confusão, aí acabou dando briga, dando polícia jogando gás e tudo mais, toda aquela infeliz parafernália que não precisava ter. E aí ele imediatamente se manifestou.
sempre, a culpa é do ciclista, né? O problema do mundo e do Brasil é do ciclista, tal. Aí ele foi me falando, ele é ciclista, ele vai trabalhar de bicicleta. E ele sente muito isso, o que eu senti quando eu ia trabalhar de bicicleta. Toda a ausência de prioridade completa. Eu ainda fui, não era o tempo do Haddad, não era o tempo da ciclofaixa. Não tinha. E eu já falei aqui algumas vezes o sufoco que eu passei naquele viaduto que sai do fim da Castelo e vai para Marginal Tietê. Neguinho simplesmente a 80 por hora no acostamento. E é no acostamento que eu tenho que ir, não tem outro lugar. Enfim. E aí ele se revoltou falando isso, e a gente começou a falar de coisas a mais, né? De falar que a gente está caminhando realmente para isso, está caminhando para um momento muito perigoso do pensamento, aonde se você falar em ciclofaixa, você é petista, em ser a favor da ciclofaixa, assim como eu já falei que amiga minha que eu contei com orgulho, agora eu estou indo de bicicleta para o trabalho, ouvi dela assim, já não chega as motos, os pedestres, agora a gente vai ter que aguentar vocês também, ciclista, no meio do trânsito. Como se a via fosse feita para os veículos de passeio. Nem ônibus, nem caminhão, nem nada. Veículo de passeio. Como se eles fossem o dono da mobilidade completa. E aí, cara, é aquela coisa, como eu continuo falando, é a burrice vinda de pessoas inteligentes, de pessoas capazes, é aquela burrice endêmica. Eu não consigo, é bacteriana, é viral. É doença, contagiosa. Porque o cara não entende que uma bicicleta ocupa espaço de 20% de um carro. Onde cabe um carro, cabem 5 bicicletas. Então que bom que tem bicicleta, tem menos carros. Você tem que tomar um pouco de cuidado? Tem, mas tem mais espaço para você, ou menos falta de espaço. Assim como eu falo disso aqui da moto. Esqueça todo o resto e pense que você que fica falando que não aguenta mais motoqueiro no corredor, tente imaginar se esses motoqueiros fossem ocupar o lugar do carro na via. O que seria a tua vida? Seu burro! Sabe? É o cara que realmente vira e fala assim, não, mas na ditadura a gente não via essas coisas no tempo da ditadura. Não, claro que a gente não via, seu imbecil. Era impossível de ver, não tinha mídia. Não tinha informação, seu idiota. E quem tinha informação morria, seu imbecil. Esse tipo de burrice, que assim, não era nem para estar sendo falado. Mas, cara, a ministra do Supremo Tribunal... A presidente do Supremo Tribunal Federal, ela aceita uma análise que está perguntando se pode ensinar religião num colégio público. Ela aceita, ela não só aceita, como ela dá o voto de Minerva dizendo, ok, sem problemas. É isso, cara. Que verdadeira bosta. Que verdadeira bosta é você ouvir um negócio desses. É você saber que isso aconteceu. No Estado laico. Num Estado laico. É você ver um vereador homossexual defender moral e bons costumes. Eu não estou falando que o homossexual não pode, não tem moral para defender moral e bons costumes. Mas até qual ponto, moço, você quer defender moral e bons costumes? Porque você vai chegar num momento em que alguém vai falar que é imoral ser homossexual. E aí você vai defender essa moral e bons costumes? Seu filho da puta!
É só isso. Você está vendo mulher ser contra feminista. Você está vendo homossexual votar em Bolsonaro. Cara, e você está vendo o neguinho realmente cair na piadinha do piadista do Tiririca, de que ele é um cara que está desiludido com a política. Alguém lembrou, por favor, de pedir para o excelentíssimo deputado denunciar, falar quem foi que ofereceu para ele? Se você quer mesmo realmente tê-lo como um herói, tenho dó de você que precisa de um herói dessa estirpe. Infelizmente, não é mais piada. Faz um bom tempo que isso não é piada mais. Isso é desgosto, isso é lamento. E a gente está indo, a gente continua. Meu Deus, o que está acontecendo com a mente das pessoas? Bancada evangélica. Pastores salafrários. Vigaristas. Representando populações miseráveis. Culturalmente, socialmente miseráveis. E estão lá no Congresso, com toda a sua legítima imunidade, tentando tirar o máximo possível de alguns avanços sociais que nós conseguimos nas últimas décadas. Principalmente com Fernando Henrique e Lula. Alguns avanços, sim, sociais. Tá? Sim. Fale o que quiser. Você ouviu falando Fernando Henrique e Lula? Ah, então tá bom. Pra vir me chamar de petista, eu dou uma no meio da sua orelha. Então, cara, a gente tá passando despercebido, sendo convencido por historietas, por faláciazinhas tão bobas, tão inocentes, tão idiotas, que a gente, assim, eu me envergonho. Quem me passou foram, assim, grupos que tem pessoas formadas, tem advogado, tem analista de sistemas, tem pessoas grandes aí. E, cara, esses caras estão replicando essas bostas. Estão simplesmente replicando essas merdas. Sem sequer conseguir pensar. Cara, sai dessa merda, dessa caixa. O Brasil tá assim porque você é um burro. Repense. Mandasse todo mundo um monte de mensagem para esse vigaristazinho. Que de palhaço já não tem nenhuma graça mais. Pra ele, fala quem foi que foi aí no teu gabinete pedir. Denuncia quem é a pessoa. Foi o WhatsApp? Foi alguém que te procurou? Te telefonaram? Bando de sem vergonha. E uma população que não quer enxergar essas coisas tão bobas, tão óbvias. Merece mesmo tomar no cu. Puta que pariu, mano. A merda é que a população toma. E eu, minha mulher, minha mãe, meus filhos, tomamos também. Porque é a maioria que vence. E infelizmente ainda é o melhor regime, a democracia, onde a maioria decide. Mas, mano, isso é um povinho que consegue sofrer durante 30 anos. Não, 20, vai. Numa ditadura. E 20 anos depois, ele esqueceu o que a ditadura fez. 20 anos depois, não passou uma geração. E os caras estão falando que não houve ditadura, que na ditadura era melhor, que tem problemas que existem hoje que não existiam na ditadura. É impressionante. É assim, é impressionante de você bater palma pro cara e falar: meus parabéns.
Mas é isso, cara. É pra aí que a gente tá indo. É pra esse pedaço que a gente tá cavando pra chegar. Porque é cavar. Isso não é subir. Isso é cavar. Cavar pra cair no buraco. Vamos ver. Que tenhamos sorte. Que eu sempre tive muita sorte na vida. Tomara que eu continue tendo. Um abraço.